Muito bom dia! Que bom estar com você de novo. Sexta-feira, Manhã IPP começando. Aqui em São Paulo está uma chuvinha delicada, mas quero saber como que está aí na sua cidade. Coisa boa poder começar o dia ouvindo uma mensagem, um devocional, né? Nos alimentando o espírito com a palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, né? Encerrando o mês de fevereiro, que o mês de fevereiro todo nós falamos das promessas de Deus, né? Eu creio que você tem acompanhado alguns dias aí e hoje nós vamos falar sobre Jesus, a grande promessa, como que ele traz esperança para a gente, como que ele é tudo na nossa vida. E eu tenho certeza que esse programa vai falar muito ao seu coração. E antes eu quero ler um versículo, que é o tema do nosso programa de hoje, que fala assim: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias, naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33, 14 a 16. Esse é o tema do nosso programa. E hoje tem muita coisa, gente. Eu quero ler uma frase do Henry Nouwen, que fala assim, ele fala sobre a espera, né? Porque as promessas de Deus a gente precisa esperar e elas nos trazem muitas coisas, né? Tem uns pontos aí muito importantes que vale a pena a gente pensar. Por que orar as promessas de Deus? Por que falar? Por que meditar? Por que meditar nela todos os dias? A gente pode esperar naquilo que a gente não está vendo. E o Henry fala assim sobre a espera, sobre uma promessa, que ele considera a espera como um movimento, algo que se inicia em Deus a partir da vontade dele, revelada através de uma promessa. Isso ele está falando sobre a espera, né? Esperar a partir de uma promessa é esperar sem saber exatamente o que vai acontecer. Está esperando alguma coisa na sua vida? Então, são mais de 8.000 promessas. Tem uma para cada situação da sua vida. Então, espere numa promessa que tem a ver com isso que você está esperando, né? E ele continua: é esperar em um fim aberto, é esperar em confiança de que algo que vai muito além da nossa imaginação acontecerá. Olha que coisa linda. E tem muito mais, dá para ir muito mais profundo aí, vai falar muito a sua vida. Mas antes a gente quer dar uma espiadinha no que as pessoas falaram sobre a promessa de Jesus, a nossa esperança maior da vida, nos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente andou por aí perguntando sobre a promessa de Deus e sobre Jesus na nossa vida. Vamos ver o que as pessoas falaram. É o céu? É a vida eterna, né? Uma promessa de Deus para as nossas vidas é a vida eterna. Muito bom, né? Porque as pessoas pensam em frase do Jorge Ser, pelos quais Deus agrada de se aproximar da alma humana. Olha que coisa linda, gente. Deus se agrada de se aproximar da alma humana. E para falar com a gente hoje, eu convidei o pastor Bruno Andrade Duran, o pastor Bom Pastor em Osasco, está sempre aqui com a gente. Você já deve ter visto ele aí trazendo uma palavra devocional para você de manhã. E para quem é a primeira vez no canal ou não viu ainda, não conhece o pastor, eu vou apresentar. Ele é formado bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, missionário da Junta Missionária de Pinheiros e Junta de Missões Nacionais, a IPB. É professor do Instituto Teológico Presbiteriano de Itapevi, casada com a Eva Duran e tem a filha Bruna Duran. Bom dia, pastor. Ainda mais para compartilhar de um assunto tão importante, tão maravilhoso, que são as promessas do Senhor. E hoje, um dia especial, falaremos da grande promessa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E que esperança essas promessas nos dão, né, pastor? A gente conversou aí durante o mês inteiro, promessa de segurança, de proteção, de vida eterna e hoje de Jesus, né? Fala um pouquinho disso para a gente, dar um briefing dessa promessa. Eu acredito que todas as promessas, elas se resumem justamente a essa grandiosa promessa, porque ela fala de um Redentor, ela fala do Messias. Todas as promessas, ela aponta justamente para o Messias. Então, todas as promessas têm esse cumprimento em Jesus. Então, nós não podemos jamais falar das promessas do Senhor de forma aleatória, se não ligarmos ela
aquele que é a origem de tudo e é o provedor de todas essas promessas. É, né, pastor? E como que essa promessa, essa que a gente leu, que é o tema de hoje, que pode nos dar esperança, pastor? Bom, é muito importante quando nós olhamos para o contexto, por exemplo, dessa promessa que foi feita no livro de Jeremias, né? Então, é um Isso. texto que foi escrito por Jeremias. Ah, Jeremias viveu num tempo de declínio espiritual e político ali, né, em Israel, mais especificamente em Judá, uma época em que o reino já estava dividido, né, o reino do norte já praticamente já não existia mais, e ali o reino de Judá, então, precisou ser confrontado por Deus para que pudesse então se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. E então veio essa maravilhosa promessa de esperança, que é quando Jeremias ele promete aqui, é uma promessa de restauração, certo? Nessa promessa de restauração, nós vemos o Redentor, que é o Messias, vemos aqui a linhagem dele, de onde ele vem, que é da linhagem de Davi. Aqui também fala também de um reinado de justiça e os resultados desse reinado, né? Nós falaremos mais sobre isso. Exatamente, pastor. E assim, a gente vê toda essa história, a gente olha aí no contexto histórico, né, que fala sobre os nossos dias de hoje, mas às vezes a gente tem dificuldade, pastor, de ver uma promessa dessa, encaixar ela, assim, como que ela pode trazer hoje o papel dessa promessa na nossa rotina hoje? Então, quando nós falamos do contexto, é uma coisa muito importante, quando nós olhamos para o contexto bíblico e trazermos a aplicação para o nosso tempo, é importante destacarmos justamente isso. Como que pode vir para hoje, isso, né? Como a Israel estava vivendo e quando recebeu essa promessa e como ela pode ser aplicada hoje. E hoje nós também vivemos momentos difíceis, passamos por problemas de todos os sentidos, então, problemas pessoais, relacionais, espirituais, emocionais, né? Passamos por problemas, inclusive, nacionais, Sim. político, né, econômico e no âmbito também mundial. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia que é mundial. Pois é. Então, quando nós olhamos para as promessas de Deus nas Escrituras, ela fala no passado para o povo, né, do seu contexto em que foi escrito, mas ele também fala para nós hoje e nos traz esperança justamente para lidarmos com os desafios do nosso tempo. Tem a ver com os herdeiros de Deus também, através dos nossos filhos, assim, que vai passando de geração em geração, porque ele fala, Jerusalém vai em segurança, o Senhor é a nossa justiça. Não, farei brotar, da linhagem de Davi. Sim, sim, claro. Porque quando fala da linhagem de Davi, é interessante quando nós falamos da promessa do Messias, que é uma promessa feita lá em Gênesis, né, 3:15, Toda a história, que né, do conta mundo, da toda a vida. história da redenção. E nós precisamos entender que Adão gerou a Sete, e da linhagem de Sete, que passou por Noé, que passou, por exemplo, por Abraão, para a promessa que Deus fez a Abraão, aquela promessa gloriosa que abençoaria todas as nações, e passa pelos patriarcas, chega no rei Davi, e essa mensagem, né, essa profecia, ela fala justamente do renovo, que brota um renovo justo da linhagem de Davi. Aqui está falando do reinado do Messias, né, do reinado daquele que seria, então, o rei, onde o seu reino é de justiça. E quando nós falamos dos nossos pais da linhagem, é interessante, Lídia, nós falarmos também que, assim como esses patriarcas, assim como Sete, Abraão, Noé, Davi, eles fizeram parte dessa história da redenção, nós também, no ano de 2021, fazemos parte da história da redenção. Que coisa linda. E como essa promessa, ela pode linkar as outras, né, pastor? São mais de 8.000 promessas e elas estão muito ligadas, todas ligadas. Elas, através de Cristo, a gente tem acesso a elas, Sim, né? claro. Como elas estão ligadas a outras promessas, né? Bom, é importante destacar também que a Bíblia, ela não é um conjunto de textos desconexos, né? Então, cada página, cada folha, cada livro, cada promessa, ela aponta para algo maior, né? Ela
ela aponta para Jesus, ela tem todo esse cumprimento em Jesus. Então, as promessas de Deus, elas não fazem sentido se nós não vivermos à luz da fé em Deus, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a fé em Cristo é tão importante para que nós recebamos e desfrutemos, né? Tomemos posse dessas maravilhosas promessas. Ô pastor, e para você como que é, assim, quando você prega, quando você traz essa palavra, ver o poder que há da transformação dessas promessas na vida das pessoas, verem as vidas transformadas acontecendo através de promessas? Sim. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. É. Então, nós louvamos a Deus por isso. E isso é o que nos move a pregar o Evangelho. Saber que é o Espírito Santo, primeiramente, quem convence as pessoas. É o Espírito Santo que fala ao coração das pessoas. E saber que a palavra de Deus é a revelação de Deus. As Escrituras é a revelação especial de Deus. E é por meio dela, né, através das suas promessas, que o homem, ele então compreende quem é Deus, né? Ele compreende quem é ele mesmo, o homem. Ele enxerga a sua necessidade de um Redentor, do Salvador, e então ele crê para a salvação. Então, E pastor, como que vai ser essa vinda de Jesus, né? O Senhor prometeu, e como que a Bíblia relata que vai ser essa promessa no dia que ela vai se cumprir? Assim, como que a gente pode, porque é uma pergunta difícil, mas... sim, na verdade, as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, principalmente essas promessas, como desse tipo aqui, ela tem aquilo que nós chamamos do aqui, do hoje, né? E ainda o porvir. Elas se cumpriram parcialmente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. Então, nós vemos ali o cumprimento das profecias, das promessas, aquilo que a lei e os profetas falaram no Antigo Testamento. Então, cumpre-se em Jesus Cristo. Mas ele veio, voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo, fez a promessa do Espírito Santo, né? Voltou para o Pai, intercede por nós como sumo sacerdote, mas ele fez a promessa que voltará, e na sua segunda vinda, aí sim, ele restaurará, Lídia, restaurará de forma plena todas as coisas e reinará sobre nós de forma plena. Ele reina hoje, mas ele reinará de forma plena na sua segunda vinda. E é coisa linda porque a gente fez os outros programas também e falamos sobre ressurreição, né? Interessante que cada promessa, como o senhor falou, uma está ligada à outra, né? Sim. A ressurreição também é a curiosidade da gente de saber como que vai ser no dia, como que vai ser meu corpo depois que eu passar daqui para lá, como todas as promessas, elas se identificam, tipo, a gente se identifica com as promessas, né? Como a vida faz sentido, como é algo profundo, né? E, pastor, uma coisa interessante que não é sobre nós, mas o que ela revela sobre Deus, né? Acima de tudo, acima Que de tudo. é muita coisa, muito conteúdo, mas o que eu vou pedir para o senhor falar mais então dessa que a gente está falando hoje, que é a promessa de Jesus Cristo, o que que ela fala sobre Deus, o que ela revela de Deus para nós? Bom, primeiro ela revela quem Deus é, e nós sabemos que Deus ele é o Criador, ele é o soberano. Então, por isso que é muito bom nós não olharmos uma promessa individual apenas, sem entender o contexto de tudo isso. Então, nós sabemos que Deus ele é o Criador, ele criou todas as coisas boas, perfeitas, e nos deu, né, ele nos proporcionou para que desfrutássemos de tudo isso. Quando o homem caiu lá no Éden, quando Adão e Eva eles caíram no Éden, né, e eles caíram desse estado de perfeição, Deus fez a promessa que traria a redenção por meio do Messias. Então, Deus fez a promessa, ele cumpriu com a vinda de Jesus, que é o Messias, que é essa grande e maravilhosa promessa. E quando nós olhamos para a promessa da ressurreição, a ressurreição dos nossos corpos, né? Então, é muito bom compreendermos que há uma promessa de que os nossos corpos eles serão glorificados e o nosso estado, né, o estado de glorificação será um estado onde nós teremos uma condição muito melhor e mais perfeita do que a de Adão e Eva no paraíso. Então, por exemplo, se Adão e Eva, no pacto das obras, eles poderiam pecar contra o Senhor, na vida eterna, na glorificação, a promessa é de que, mesmo se nós quiséssemos pecar contra o Senhor,
nós não conseguiremos pecar Nossa, contra que o Senhor. sonho isso. Porque nós teremos um corpo perfeito, glorificado. Então, isso é maravilhoso. Só de imaginar que não teremos mais dor nem sofrimento, Nossa, né? sonho Só de imaginar que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Então, em Jesus nós vemos o cumprimento dessa maravilhosa promessa de vida E eterna. sabe o que eu acho mais profundo o sentido da vida, pastor? É o que é exatamente isso que todo ser humano deseja, não ter nada disso, né? Todo. Assim, Sim. eu acredito que seja todo. Eu posso estar equivocada aqui, com certeza. Mas eu acredito que a maioria ou todos desejam isso do fundo do coração. E isso só pode ser encontrado em Jesus, né? Só em Jesus Cristo. E eu poderia dizer que, por mais que alguém diga que essa não é a vontade, mas esse é um anseio realmente do âmago, da alma de todo ser humano, porque o ser humano ele está nesse estado de queda, né? Então, ele sofre por causa disso. Então, eu gosto muito de um texto onde Paulo ele fala aos Romanos que a criação geme. Geme. A criação geme, então ele está falando do cosmo. E geme esperando na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Então fala do cumprimento dessa promessa, fala da redenção plena que Deus ele cumprirá, né, no seu tempo. E já tem dia e hora marcada com certeza. Basta a nós esperarmos com fé no Senhor, que Deus cumprirá. E é tão perfeito, né, o plano de Deus, que ele deixou o Espírito Santo, e a gente já vive um pouco a gente já vive a graça de Deus aqui, né? Sim, sim. Como o senhor falou, a natureza talvez se ela espera pela manifestação dos filhos de Deus aqui, é porque já tem coisa aqui para viver aqui, né? O já e o ainda não, estou falando isso nesses dias, Sim, né? justamente, já e ainda não. Nós já fomos restaurados, os cristãos eles já foram restaurados, né? Há uma diferença muito grande no homem morto em pecados, em seus delitos e pecados, um homem que é escravo do pecado, que a sua natureza está escravizada, que a sua natureza está caída, né? Há uma diferença entre esse homem caído e o homem restaurado em Cristo Jesus. Então, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos do império das trevas, né? Então nós recebemos vida, nós temos vida hoje. Se antes nós éramos mortos, hoje nós temos vida em Cristo Jesus e já desfrutamos desde agora das grandiosas promessas de redenção dele, da alegria do Espírito Santo, da paz que só Deus pode dar, né? Então nós já desfrutamos sim, desde já. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito bom isso. Pastor, esse falando aí, eu lembrei de alguma coisa interessante, que Jesus também foi tentado no deserto, né? A própria promessa de Cristo para a nossa redenção foi tentado pelo mal no deserto, como o mal às vezes também tenta nos tirar aquilo que as promessas de Deus têm. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é muito bom nós falarmos sobre isso, porque Jesus, quando ele foi tentado no deserto, isso mostra também que Jesus ele é o Verbo encarnado, o Filho de Deus que veio, que se tornou homem. E por que Jesus ele se tornou homem? Porque Jesus ele é o segundo Adão. Jesus ele é o representante dessa nova criação. Enquanto que Adão lá no Éden pecou, se rebelou contra Deus, ele desobedeceu ao Senhor, Jesus, ele também foi tentado, enquanto que Adão foi tentado no Éden, no jardim, Jesus foi tentado no deserto, que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Que fala, né? Adão foi tentado no jardim e Jesus no deserto. Não é o lugar, mas, né? Justamente. Como está seu coração? E Jesus, ele foi tentado e ele resistiu à tentação, né? Ele justamente usou a palavra de Deus, as promessas de Deus, né, para confrontar o assédio de Satanás. E Jesus venceu. Jesus venceu no deserto, Jesus venceu na cruz. Jesus ele viveu uma vida assim como nós, sendo tentado em todas as coisas, só que sem pecado. Jesus, diferente de Adão, ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente. E tudo isso ele fez em nosso lugar. Porque às vezes, Lídia, as pessoas acreditam que Jesus só tomou o nosso lugar
só nos substituiu na cruz, não. Mas Jesus, ele também nos substituiu na sua vida quando ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente em nosso lugar. Por isso que a sua justiça, a sua obra, né, completa tanto a obediência ativa, que é a obediência da lei, como a obediência passiva, que foi a sua vida dada na cruz, seu sangue derramado em nosso favor. Então, Jesus, ele nos substituiu tanto na vida que viveu em nosso lugar, como na morte, né, quando ele se entregou ali na cruz para morrer em nosso lugar, para que os nossos pecados lançados sobre eles na cruz, a sua justiça pudesse ser atribuída a nós, e nós somos justificados justamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É muito forte, isso é muito além do É que a muito, gente consegue imaginar. É maravilhoso. Esse poder de Deus vindo encarnado em terra. E assim, eu imaginei aquilo que a gente falou antes, pastor, da eternidade sem doença, sem tristeza, sem nada, tudo perfeito, nada de ruim vai acontecer. E Deus colocou essa porta aqui para a gente entrar nessa eternidade aqui na terra já, né? É verdade. Não basta só você ler e entender sobre quem é, você precisa passar por essa porta, você precisa estar Sim. nele, né? E ele foi e deixou o Espírito Santo. É muita perfeição, é inimaginável. Jesus é essa porta. Por isso que ele é a grande e maravilhosa promessa. Ele é a porta, né, do aprisco. Ele é o pastor, é o bom pastor, né? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, tão somente por meio de Cristo, tão somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício substitutivo, naquilo que ele fez por nós, é que nós podemos, então, desfrutar hoje também na vida, né? E sabe o que eu acho lindo, pastor? É porque são para todos os povos, né? Sim. Eu acho interessante que, por mais que haja tantas diferenças humanamente olhando, de culturas, de raças, existe em cada cultura um link que leva a Jesus Cristo. A gente viu isso no Perspectivas, por exemplo. Eu vou dar o exemplo aqui de uma comunidade canibal. Sim. Que na cultura deles, quem mentia mais, quem roubava melhor, quem conseguia vencer o seu inimigo com mentira e trapaceio, esse era o herói para eles, né, de uma comunidade de canibais. E existe essa comunidade. E aí os missionários perguntaram para a gente, eu estava fazendo o curso de Perspectivas, né, como que você evangeliza falando que Jesus foi traído, que ele foi derrotado, foi para né, aos nossos olhos, né, foi para a cruz. Esse não é o herói. Judas era o herói para esse povo dos canibais, né? E tinha uma coisa interessante nessa tribo, que aquele que mentia mais, roubava mais, era o herói, e ele podia comer, então, o que perdia, né? Eles matavam e comiam, né? Aquele que perdia, que não conseguia mentir tão bem, roubar tão bem. Só que tinha uma coisa que eles faziam, que não podia matar e nem comer as duas tribos que estavam brigando, no caso, que eles davam um filho de cada tribo e trocavam os filhos de cada tribo. Enquanto aquelas crianças estivessem crescendo nas comunidades contrárias, eles podiam se, né, guerrear, né? Mas não podiam matar, não podiam comer. E olha esse link lindo, aí foi esse o link com Jesus Cristo, né, que os missionários levaram. Deus deu a vida do seu filho, enquanto isso você tem paz. Aí eles foram experimentando o que era paz. Porque não podíamos... Isso numa tribo de canibais, eu só resumi aqui por cima, assim, mais ou menos, foi uma história que me marcou muito. E eu acho incrível, assim, tem outras várias. Como Jesus, ele tem tudo, um link para cada comunidade, para o mundo inteiro. Isso tem se revelado na China, nos lugares. A China hoje tem mais cristãos do que eu vi outro dia. Ela tem mais cristãos aqui no Brasil, um número comparado aqui com o Brasil, que a gente se surpreende muito, né? Mas é interessante que Jesus é para todos os povos, todas as línguas, né? Sim, porque o problema do homem é universal. É um problema para todos os homens, seja aqui no Brasil, seja nessas tribos mais remotas, ou seja nos Estados Unidos, no Japão, enfim. Então, o problema do homem é né? É o pecado que trouxe morte, e o homem, ele precisa de redenção. Agora, claro, principalmente no caso de missionários como esses, que estão em lugares onde muitas vezes pregar a palavra não tem muitas vezes até a palavra no vernáculo daquelas pessoas. Então, aí é onde nós contamos, acima de tudo, com o Espírito Santo. Porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa mensagem de redenção em Jesus Cristo, ela é universal também. Então, universal, né? Quando nós conseguimos chegar ao coração das pessoas com essa mensagem, o Espírito Santo faz a obra. Então,
o coração duro ele é quebrado e então Deus ele faz uma obra regeneradora maravilhosa. Isso que o senhor falou é interessante também, porque o missionário ele vai se despojando, ele vai primeiro para aprender, ele não fica, Não. ele não chega chegando, né? Não chega Não. falando sobre, ele vai aprendendo, participando até das cerimônias, vai indo, vai conhecendo, virando. Cultura, né? E a pessoa que se volta, né? O Espírito Santo que convence a pessoa do local que se volta para o missionário querendo. A gente vai ter vários testemunhos assim, porque é o Espírito Santo que faz. É Né? o Espírito Santo. E é bom destacar, quando nós falamos, por exemplo, acerca do homem, né, que a necessidade do homem ela é única para todos os homens. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. João Calvino já dizia que há no homem, né, uma semente, a semente da divindade. E então todo homem é um ser religioso na sua essência. Então todas as nações, então por isso que essa necessidade, por exemplo, da religião é algo que todas as etnias, todas as raças, todas as nações, elas têm essa necessidade da religião. Por mais que alguns não conhecem o verdadeiro Deus e criam ídolos, né, para adorar, mas todo o ser humano ele foi criado para adorar. Então ele sente essa necessidade de adorar. E quando ele se encontra, quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele conhece o Deus verdadeiro, a graça é irresistível. Deus é maravilhoso mesmo. E aí Só Ele para fazer isso. A gente vê tantos testemunhos aí, né, que impressiona a gente mesmo, né? Pastor, vamos falar mais sobre a promessa de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você também que está em casa, pode mandar, vou ler daqui a pouco os comentários aqui, vai mandando de onde você está, vai mandando as suas perguntas sobre alguma promessa, alguma situação que você está passando aí também, e hoje a promessa de Jesus Cristo, que daqui a pouco eu vou ler, mas antes eu quero dar um recadinho para você que está em casa, rapidinho. Uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. É verdade, olha só, se você está pensando em dar um novo toque para sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. Se não estiver pensando em dar um toque, tá aí uma ideia. Às vezes você não sabe, tá tudo igual, tudo paradinho, dá uma renovada, pinta uma parede, pinta um quadro, né? Aqui nos estúdios, eu estou vendo vários quadros aqui do programa Sempre Juntos, tem vários cenários que foram pintados com as tintas da Quali Vinil e está muito gostoso. Então, já fica uma ideia aí. As tintas da Quali Vinil são indispensáveis para tornar um ambiente mais bonito. Por quê? Porque é muito fácil de personalizar as cores da sua casa, do seu quarto e da sua igreja também. Enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um novo toque, a tinta da Quali Vinil ela pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou, porque é muito fácil deles chegarem na cor que você quer. Viu uma cor lá que você achou bonita, pensou em colocar na parede, no quarto, na igreja, a Quali Vinil consegue chegar nesse tom que você viu. E além de uma excelente qualidade, porque a gente sabe que tinta precisa de qualidade, né? Senão dá ruim. E além dessa excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todos os lugares. Os produtos, com certeza, estão numa loja bem pertinho de você. Então, fica a dica de hoje, sexta-feira, já aproveita o final de semana e passa numa loja de construção e pede Quali Vinil. Nossa dica para se inspirar, para transformar, para decorar e usar Quali Vinil. Uma boa dica para você aí para o final de semana chegando. Vamos continuar falando de promessa. Pastor, falamos sobre o que ela fala de Deus também, a promessa de Jesus Cristo, é a revelação própria de Deus, Jesus Cristo, né? Mas é importante também a gente meditar sobre as promessas, né? Sim, sem dúvida. A meditação nas promessas, ela acima de tudo, traz alimento para nós, né? A palavra de Deus, ela é alimento para o cristão. Então, nós, durante a semana aí, temos também um programa Vida Devocional, e eu sempre gosto de destacar isso. O melhor momento do nosso dia é quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos diante dEle, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. E todos nós enfrentamos desafios, lutas, adversidades no nosso dia. É interessante, Lídia, que,
por exemplo, o contexto de Jeremias, que é o texto bíblico que nós lemos, quando nós estudamos esse texto, nós vemos não só a mensagem de Jeremias, a profecia dele, né, que trazia esperança. Primeiro, confrontou o povo que estava em pecado, em rebeldia e idolatria, porque Deus ele queria justamente reconciliar o relacionamento com o seu povo. Há uma aliança. Deus ele não desiste do seu povo. Então, quando nós nos achegamos à palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco, assim como Deus usou Jeremias para falar e escrever essas profecias, né? Então, quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos nas Escrituras, então Deus ele fala ao nosso coração. Deus, se nós estamos precisando de conforto, Deus ele nos conforta. Se nós estamos precisando de correção, Deus ele nos confronta para nos arrependermos, para reconciliarmos, né? Reconstruirmos o nosso relacionamento com Ele. Então, é necessário que nós meditemos, sim, na palavra de Deus. E a palavra está cheia de promessas para aquele que medita. Deus, por exemplo, Josué diz que nós seremos prósperos se meditarmos na palavra de Deus, né? Salmo 1 diz também: aquele que medita de dia e de noite, então será próspero como uma árvore frutífera. Então, é necessário que o crente não abandone essa prática da meditação na palavra de Deus. Verdade, como o pastor Erival falou aqui no primeiro dia das promessas, é como um animal, tipo a vaca, que ela se alimenta, ela come aquele alimento bruto, só que quando ela rumina, que o corpo consegue absorver o alimento necessário, né? Isso. Os nutrientes para alimentar, para deixar fortalecido. E isso, o senhor falou uma coisa muito interessante. Eu acho que, pastor, que nem eu estou lendo sobre contentamento, até trouxe um livro ali, depois eu vou mostrar, contentamento para as mulheres, né? E eu achei interessante que não basta a gente entender o que é a palavra contentamento. Você precisa estudar, você precisa ir a fundo. Sim. E eu consegui entender por esse livro e mudar algumas coisas em mim que eu não estava conseguindo mudar porque eu não tinha entendimento. Então, assim, a gente pensa que sabe das coisas, né? Ontem falamos sobre isso. A gente pensa que sabe, só que é preciso buscar, se dedicar, reler, que é o meditar, né? É o meditar. Ficar ali, dedicar um tempo, porque senão a gente não absorve, a nossa mente automaticamente, quando a gente lê, ela já faz assim, já esquece, né? É verdade. E é muito poder liberado quando a gente faz isso, né? A palavra de Deus é um tesouro, né? Então, quanto mais você cava, quanto mais fundo você cava, mais você encontra, né, riquezas extraordinárias. Então, é isso mesmo, nós precisamos meditar e meditar isso. É interessante que, quando nós falamos sobre o que é meditação, nós estudamos um pouco sobre, por exemplo, a prática da meditação entre os puritanos. Olha! É muito interessante. Eu até indico um livro aqui, o Espiritualidade Reformada, ele vai falar um pouco sobre Olha isso. que bom. E os puritanos, ele tinha a prática da meditação, essa prática ordinária que você vai para as Escrituras e você medita no que a palavra fala a você e você tenta aplicar na sua vida para viver uma vida de obediência a Deus. Mas ele também meditava, por exemplo, nessas coisas mais subjetivas, por exemplo, como não só a revelação especial que é a palavra de Deus, mas a revelação geral que é a natureza. Então ele olhava para as grandezas de Deus, para aquilo que Deus ele tem feito no dia a dia, na sua vida, nos livramentos. Então, eles passavam a meditar nas obras de Deus e naquilo que Deus, na criação de Deus, e todas essas coisas levavam eles a dispor de um coração temente ao Senhor, de amar ao Senhor, de honrar ao Senhor e glorificar a Deus em tudo que eles faziam. Então, a meditação é de extrema importância para que nós cresçamos na fé, certamente. Que coisa linda, glorificar a Deus em tudo que eles tudo. faziam. E eu tô lendo eu falei sobre o contentamento, né? E o contentamento significa isso porque ele fala nesse livro, até vou mostrar depois para vocês, que Deus, ele criou o mundo, ele criou a luz e viu que isso era bom. Deus se contentou com o que ele fez, ele falou, ele podia ter criado mais um peixe, mais um pássaro, mais uma cor, mais tipo de árvore. Não, ele fez aquilo e viu que estava bom. Isso. Ontem falamos sobre a promessa, acho que foi da vida eterna, não lembro qual foi ontem que a gente falou, mas eu lembro do que o presbítero Milton falou, que Deus tem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Nossa. E Deus chama todos pelo nome.
Então, assim, e ele, Maravilhoso isso. não é? É muito lindo. E aí você vê que Deus fez tudo isso e ele está contente. E aí nesse livro fala que o descontamento, Deus odeia o descontamento nosso, porque ele se agradou no Filho dele, a obra dele foi perfeita, nós somos justificados por uma obra perfeita. Então, quando nós andamos descontentes, isso desagrada muito a Deus, porque o Filho dele, a promessa de hoje que nós estamos falando, Jesus Cristo, é perfeito. Então, assim, ele fala que a crítica, a murmuração, a reclamação são irmãs do descontentamento e Deus odeia todas elas. E por que eu estou falando isso, pastor? Porque tem a ver com o nosso tema de hoje, Sim. que é Jesus Cristo. Quantas vezes Paulo aprendeu a andar contente em todas as situações, né? E por quê? Porque ele viu essa promessa que é Cristo, ele entendeu o plano perfeito, ele foi chamado Paulo, por que me persegues, né? E é muito bonito de ver, e eu falei isso mais para a gente meditar, a gente estava falando em meditação, e entender que a gente precisa andar contente, né, pastor? Sim, certamente. Paulo nos traz ali ensinamentos preciosos quanto a isso. E olha que Paulo, ele vivia para pregar o evangelho, né? Ele deu a sua vida para pregar o evangelho e muitas vezes ele passava por maus lençóis, vamos se dizer assim, humanamente falando. Mas em todas essas coisas, ele via que tinha um propósito grandioso de Deus. Ele mesmo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele fala isso, ele fala justamente Das promessas das também, né? promessas de Deus e que Deus é quem sustenta-nos, É. né? Quando nós justamente confiamos e nos contentamos nele, nas suas promessas. Então, é maravilhoso nós meditarmos sobre esse assunto, que é o contentamento, com certeza. O nosso coração é sempre inclinado, né? Sim, Inclinado muito para as coisas. a estarmos descontentes com tudo, né? Então, mas quando nós compreendemos, acima de tudo, essa visão da grandeza de Deus, que Ele é soberano, que Ele controla todas as coisas, Ele está no controle da nossa vida, Ele está escrevendo a nossa história. Então, nós nos submetemos a Ele. Eu costumo até, assim, quando eu passo por alguma adversidade, ou então estou enfermo, eu sempre gosto de meditar nesse contentamento de dizer o seguinte, eu preciso enfrentar isso com humildade, Isso. reconhecendo que o meu Deus, né, Ele está cuidando de mim. O meu Deus, Ele está comigo, Ele não me abandona, Ele sempre estará comigo, Ele sabe o que eu estou passando, então eu posso descansar nele. Contentamento é descansar no Senhor, né? Exatamente. Nossa, que benção. Quero ler aqui, pastor, tem várias Fica à vontade. pessoas acompanhando a gente. O Rogério Valadares, bom dia, Rogério, está sempre com a gente. A Dacilene, o Joel, de Poços de Caldas, Minas Gerais, o Joel, a B. Joy Bernadette, que bênção, gratidão a Deus pela vida do reverendo Bruno, pela IPPTV, amém, Bernadette, que bênção, você é uma bênção nas nossas vidas. A Wanda está sempre com a gente, Wanda, bom dia, graça e paz a todos, está sendo maravilhoso essa série de promessas de Deus, Deus abençoe os entrevistados, a entrevistadora Lídia, obrigada, Wanda, amém, você também, querida, sempre com a gente, a Wanda, né, pastor, você faz o devocional, você sabe que ela está Sim. sempre acompanhando, né? Anda sempre. Uma bênção. A Ilácia também falou que ensinamento maravilhoso, Deus abençoe muitos. A Rose, obrigada, era isso mesmo. Na China, pastor, tem mais cristãos do que seguidores e apoiadores do governo da China. Olha que coisa forte. Nossa, Eu vi um missionário uma vez que falou que os cristãos eles têm que se comunicar em silêncio. sim. E esse silêncio vai proliferando, assim. Então, tem em governos, eles estão indo, se convertendo para chegar. Eu imagino a hora que Jesus Cristo voltar e todo joelho se dobrará, né? Imagina. Nós teremos muitas surpresas, nós veremos aí que... Claro que nós sabemos que o reino de Deus, né, ele está nesse mundo, então é um grupo que ele não atinge, né, toda a população mundial. O grupo ele é pequeno, mas nós teremos uma surpresa muito grande, porque veremos que a graça de Deus alcançou lugares que nós nem imaginamos. Exatamente. Você falando sobre a China, e uma vez eu estudando sobre pequenos grupos, que a minha igreja de origem trabalhava muito com pequenos grupos, ali a Igreja Presbiteriana à Distância, lá no Sergipe, e em um dos estudos nós conhecemos a história de uma igreja chamada a Igreja de Meserete, se eu não me engano o nome, desculpa se eu errei o nome, mas essa igreja ela viveu um tempo onde o Estado
ele confiscou todos os bens da igreja. Houve uma grande perseguição. E a igreja, então, para fugir dessa perseguição, eles não podiam, os cristãos não podiam mais se reunir, né, em lugares públicos, então eles passaram a se reunir em lugares secretos, né, em casas, em lugares subterrâneos, inclusive em cemitérios, em lugares onde eles se escondiam. Não podiam cantar alto, então cantava baixo, orava baixo, pregava ali, aprendia a palavra baixo. E depois de 10 anos, a igreja que tinha 5.000 membros, depois de 10 anos, quando o novo governo veio e deu liberdade religiosa para que eles pudessem cultuar publicamente, quando eles foram fazer a estatística, a igreja estava com de 5.000 para 50.000 pessoas. Isso! Uma igreja que estava ali no silêncio, Meu Deus, né? do Mas de céu. alguma forma cumprindo a sua missão. E Deus, a graça de Deus, fez com que eles se multiplicassem em meio a toda essa perseguição. Então, é Deus quem faz, a obra é dele, o reino é dele, a igreja é dele, e nós somos apenas instrumentos nas mãos do Redentor e fazemos parte dessa linda e maravilhosa história da redenção. Que coisa linda. E aí que está aquele ponto que a gente comentou antes também, que tem um link, né? Jesus Cristo é esse link que leva a Deus a todas as culturas, né? Sim. Ele é o link. Ele é. Não é que tem um link que leva a Deus, não. Eu vou até me corrigindo que eu falei errado. Ele é o link Ele que é o leva a link. Deus. Ele. Em todas as culturas, ele é o link que leva a Deus, né? E tá lá. E é interessante como toca, como o Espírito Santo toca e acontece essa. Na China, a gente falou nessa tribo de canibais, que eu esqueci o nome agora, mas a gente vê isso nos muçulmanos, né? Sim. A gente vê isso Sim. nos indianos, enfim, de várias culturas, né, pastor? Nossa, que bênção, muito bom. Elisângela, do Rio de Janeiro. Oi, Elisângela. A Rose está aqui. A Rose falou: aprendemos na oração da madrugada da SAF que as promessas do Senhor envolvem compromisso de vida. Lemos textos que nos animam, promessas, mas é importante ver que o que vem antes e depois das promessas. Isso é verdade, né, pastor? Envolve compromisso de vida e ver o que vem antes e depois. É entrar no contexto da promessa, né? Sim, Não só. sim, claro. É como eu falei, entender o que o autor, né, por exemplo, se é uma profecia, o que o profeta falou para o seu público de origem nas Escrituras e como nós aplicamos para nós. E assim, as promessas de Deus ela é para todas as épocas, para todas as etnias, né, toda a classe social. Então, nós precisamos, sim, entender o contexto para aplicá-la de forma correta, com certeza. E como nas horas que a gente está passando por uma dificuldade de dor, de tristeza, de aflição, de doença, talvez de luto, elas nos confortam, né? E como Deus usa as promessas, ontem nós Sim. falamos sobre isso, a nosso favor também, né? Sim. Porque assim, às vezes eu estou passando por um luto, e foi o que a gente falou ontem, como que isso pode ser benéfico? Uma provação, né? Ontem foi provação, provado. Os provados no Senhor, a salvação para os provados no Senhor. A gente falou de provação também, né? Sim. E como Deus usa a aprovação, não para a gente, por exemplo, num luto, né? Foi uma pergunta muito interessante ontem, tipo, eu estou sendo provado quando eu passo por um luto? Né? Olha só que forte isso. De certa forma, estamos sendo provados, porque Pra a provação nos transformar, vem de né? Deus, né? A tentação ela vem do diabo, mas provação vem de Deus. E a provação ela sempre tem um propósito benéfico, né? Para nos fazer crescer, para nos fazer, né, avançar, nos fortalecer, amadurecer. Então, certamente, não só as coisas boas, alegres, mas também as coisas tristes, as adversidades, elas chegam e faz com que aquilo que Paulo falou, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E não provado no sentido de que teve alguma participação. A gente não pode influenciar nada na hora que a pessoa vai, ou no cuidado de Deus na vida daquela pessoa, né? Sim. Mas a gente pode crescer na confiança de que mesmo nessa hora Deus está da morte, Deus está usando, está nos dando a esperança de que Ele está ali com a Sim. gente, né? Segurando a nossa mão. E
Uma coisa interessante, pastor, é que Jesus Cristo, ele nos trouxe de volta à vida, né? Que a morte, falando da morte, ele venceu a morte. Eu acho que Sim, a gente pode finalizar falando disso. certo, Que a morte é o sinal do pecado na Terra, né? É o certo. sinal, é o maior sinal do pecado na Terra. Quem experimentou o luto de alguém que partiu, experimentou o sabor do pecado, né? Sim, sim. E Jesus venceu ela, e aí vem a vida eterna. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa maravilha que foi essa bênção que Deus fez por Então, nós. essa é vamos dizer assim, o resultado, né, do cumprimento das promessas, que é Jesus, essa grande promessa maravilhosa, que ele veio justamente para redimir, né, a humanidade dessa condição de cativeiro, dessa condição de morte espiritual. Porque o pecado, né, a principal consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele veio e venceu a morte. Como é bom nós olharmos Paulo falando lá aos Coríntios, no capítulo 15, já lá no final, lá 57, versículo 57, quando ele diz, tragada foi a morte pela vitória, né? Então, Jesus, ele venceu a morte em nosso lugar. Jesus, ele ressurgiu dos mortos. Ele é esse primeiro elemento, se eu posso utilizar esse termo aí, dessa nova criação, É, do reino de Deus, né? Do porvir. E a promessa é que ele voltará justamente para nos redimir. Então, a morte, ela não pode assustar o crente. O é. crente, ele precisa entender que, ou a morte, como Paulo falava, né? O morrer é lucro porque ele estará com Deus, né? Mas essa é a grande esperança que nós temos, que Jesus, ele venceu a morte e nós viveremos eternamente, porque ele venceu a morte em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Só para me falar uma coisa muito interessante do que Jeremias ele falou. Veja como essas promessas, elas nos trazem assim, nos trazem para nós no nosso dia a dia, nos trazem benefícios maravilhosos. Jeremias, quando ele escreve no livro de Lamentações, ele diz o seguinte: eu quero trazer A memória. à memória aquilo que me traz esperança, né? Então, é necessário que nós estejamos com as promessas de Deus vivas na nossa mente, no nosso coração, e sempre compreendendo que a maior de todas as promessas, né, a grande e maravilhosa promessa é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a origem e também aquele que cumpre, né, que faz com que todas as promessas de Deus se cumpram nele e através dele para nos abençoar. Olha, que mensagem para guardar no coração para a vida inteira, não só para hoje, gente. Meditar nisso que o pastor falou agora, porque Jesus Cristo realmente é a nossa esperança, né? Louvado seja o nome do Pastor, Senhor. antes da mensagem final, eu quero agradecer aqui também a Estela Mares, que falou: bom dia, lindo novo cenário da IPP TV, mês de ensino onde edificou muito a minha vida, que possamos estar firmes e crermos nessas e mais de 8.000 promessas de Deus para nossas vidas. Amém, Estela Mares, minha. Olha, eu vou falar uma coisa, pastor, Estela Mares, também você que está nos assistindo, é, fazer o programa todos os dias de fevereiro sobre as promessas de Deus me tornou uma pessoa um pouco melhor. Isso. E eu vi o quanto eu tenho para desfrutar ainda disso, assim. Eu agradeço até essa colocação da Estela Mares, porque é um feedback de Deus para a gente, para ver que não foi só na minha vida, mas de quem está assistindo também. E a importância desse privilégio, né? E isso é para a gente, com toda humildade, saber que tem muito mais e cada dia basta o seu próprio mal, né? Sim. Então a gente não pode achar que a promessa, aquilo que falou hoje no nosso coração, a gente pode relaxar e baixar a guarda para amanhã. Não, todos os dias a gente tem que meditar nas promessas de Todos Deus, os né? dias. É necessário que todos os dias nós nos acheguemos a Deus. Até porque quando nós vamos buscar as promessas de Deus, eu sempre gosto de tocar no assunto do relacionamento com Deus. Isso. Relacionamento com Deus faz com que você entenda melhor as promessas do Senhor e como elas se aplicam na sua vida. Então é maravilhoso ver, Lídia, você, por exemplo, falando que todos os dias, quando você estuda, quando você falou sobre esse assunto, porque justamente você está
indo em busca de Deus, quanto mais nós nos achegamos mais próximos de Deus, quanto mais nós meditamos nas promessas de Deus, quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós crescemos nessa intimidade, nesse relacionamento, mais ficamos sensíveis, né, para compreender mais o Espírito Santo. Ele move o nosso coração para entender como são preciosas as promessas do Senhor. O senhor falou isso, me lembrou que uma vez eu ouvi que o relacionamento, quando você tem um relacionamento com um amigo, com família, você reconhece a voz, né? De longe. Pastor Bruno, se chegar e falar, Lide, a gente é muito amigo, chegar o seu melhor amigo ali na porta e falar, Bruno, você vai saber quem é só pela voz, né? Porque você tem relacionamento. Assim é Deus. Assim é Deus. Quando Ele fala, quando o Espírito Santo toca, quando Ele se revela na palavra, né? A voz é o sentido literal que eu usei aqui, né? Sim. Mas Ele falava com voz audível no Antigo Testamento, falou, né? Algumas vezes. Mas hoje, quando está sensível buscando na palavra, é como se você ouvisse a voz dele claramente e o Espírito direciona. Ele falou que direciona, que Ele há de nos dirigir, né, nos conduzir. Nos fala com o nosso coração. Né? Que bênção isso que o senhor falou do relacionamento. É muito importante mesmo, pastor. Porque nós não podemos olhar para as promessas de Deus apenas como uma caixinha de promessa que a gente tira ali, essa do dia, tal, e, né? Não pode. Então, as promessas de Deus... Pode, mas poder vai perder, pode, né? justamente. Vai ter perda aí, né? Ela até pode, mas justamente ela tem que estar ligada a esse relacionamento. Vou dar uma ideia, pode pegar uma boa ideia do dia. Pega essa promessa, vai lá, estuda o capítulo, o livro inteiro, vê de onde que foi escrito, para quem foi escrito, né, qual o contexto que foi escrito, isso. né? Vá profundamente nessa promessa, né? Cave fundo. Pegue ela, mas cave, vai mais, né? Você vai encontrar tesouros maravilhosos. Tesouros maravilhosos, não vai querer parar mais. E outra coisa maravilhosa é que não tem limite, né? Quanto mais você busca, mais você tem, mais você quer e mais você pode oceano que nós mergulhamos. Pessoas, né? É isso que eu digo, depois que Jesus me encontrou também, que ele me atraiu, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para divulgar, para falar para os outros, né? E isso é uma das grandes coisas, promessa também, né? Com certeza, quando nós passamos a conhecer a Deus, viver esse relacionamento com Deus, isso nos marca de tal forma que nós queremos viver para Ele. Ele é que é a nossa satisfação, as promessas dele é o que nos move, né, o que nos direciona, a palavra dele é a nossa regra de fé e prática, nós queremos viver para a glória dele, nós queremos conhecê-lo cada vez mais. Cada um de nós aqui, se fôssemos falar de quando nós nos convertemos, né, das experiências que nós tivemos, principalmente naquilo que nós chamamos de primeiro amor, que nós desejamos viver isso constantemente, lutamos para preservar esse primeiro amor. Nossa, eu fiz coisas que... Verdade. Loucura para os homens, né? Você quer divulgar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, aquilo que Deus fez na sua vida, você quer divulgar para que as pessoas, né, também desfrutem disso. Então é maravilhoso. Muito como bom. Como é bom. Pastor, que coisa boa falar sobre isso. Eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem final com tudo isso que a gente falou para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Amém. Bom, eu louvo a Deus pela IPP TV, eu louvo a Deus por esse programa, Manhã IPP TV, eu louvo a Deus, né, porque Deus ele tem levantado pessoas para proclamar o Evangelho, e essa é a maravilhosa e grandiosa promessa de Deus para nós, né, que está no Evangelho, que Deus nos amou de tal maneira que deu a Jesus Cristo, essa maravilhosa promessa. Ele veio, ele cumpriu todas as promessas, as profecias do Antigo Testamento, e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, e todo aquele que nele crê não há de perecer, mas terá vida eterna. Então, que promessa maravilhosa. Então, eu quero encorajar você que nos assiste nesse momento, que você se apegue cada vez mais às promessas do Senhor, que você busque a Deus de todo o seu coração, que você viva um relacionamento com Deus, porque a promessa é essa, que brotará o renovo, né, ali de Davi, da descendência de Davi, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e também voltará para plenamente, né,
então nos levar para esse reino de justiça, de retidão maravilhoso. Então, que Deus abençoe. Eu agradeço, Lídia. Eu que agradeço, pastor. Amém. Que bom estar aqui falando dessas coisas maravilhosas. É bom, né? Demais, É bom. demais. Eu não tenho palavras, eu sou muito grata a Deus. E eu que agradeço, pastor, o senhor ter vindo, Imagina. dedicado seu tempo, a gente poder passar e estar junto com mais várias pessoas aqui, mais de quase 200 pessoas assistindo agora e vão assistir futuramente. E eu espero que a gente possa usufruir cada vez mais, desfrutar cada vez mais profundo dessas promessas, né? Disso que o Senhor falou tanto aos nossos corações nessa manhã, Amém. através da sua vida Glória a também. Deus por isso. E que possamos espalhar isso, né? Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, Amém. pastor. Imagina, eu que agradeço. Conte comigo aí sempre que puderem, tá Ai, bom? que bênção, Deus pastor. muito abençoe. Amém, 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 amém. E o pastor Bruno, ele traz também no devocional, né, de manhã cedo aqui, né, pastor, das 9h30, Isso. tem todo dia aqui um devocional. O pastor é um dos pastores que traz a palavra, né, pastor? Isso. Eu atualmente estou às quintas-feiras, às 9h30 da manhã. E é um privilégio poder participar dessa família aqui, PPTV. É uma benção. É uma bênção, né, É uma pastor? bênção. Então, antes do Manhã IPP, todo dia tem esse momento devocional. Já acorda um pouquinho, já bota aí no canal, né, para acompanhar o devocional e já ir se alimentando aí. Já, depois a gente conversa aqui, é momento de relaxar e meditar, né? Que bênção, pastor. Mais uma vez, obrigada. Que Deus abençoe. bênção. Amém. Olha só, IPP-TV, o pastor falou, né? Essa TV que é nossa, um instrumento para a gente caminhar junto. Tainá Félix trouxe mais informações sobre a IPP-TV. Vamos ver o que ela preparou para a gente. Fala aí, Tainá. Olá, Lídia. Hoje eu quero lembrar de uma história. O nascimento da IPP-TV, isso mesmo, dia 8 de julho de 2020. Agora, com 7 meses de existência, nós estamos estreando um novo estúdio com uma capacidade ainda maior, com uma estrutura também muito boa. Agora nós temos 4 estúdios, nós temos ilha de transmissão, nós temos a sala de edição e redação. E até nós temos uma recepção para você que tiver a oportunidade de vir aqui conhecer o espaço, ou você que será o nosso futuro convidado. Então é uma estrutura muito especial para a gente dar continuidade a todo o trabalho que a gente já estava realizando. Então assim, é uma TV que fica 24 horas no ar, com um conteúdo totalmente teológico, gente. Então, se você ainda não assistiu, continue nos acompanhando, ou venha nos acompanhar, venha nos conhecer. Nós estamos no canal do youtube.com/IP Pinheiros. Olha eu me atrapalhando todinha, Lídia. Mas você que está em casa, acesse o canal, compartilhe, ajude para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos tão especiais e tão ricos na palavra de Deus. Nós somos uma TV missionária, somos um braço da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então colabore, contribua para que esse trabalho possa crescer e que mais vidas possam ter acesso ao trabalho feito pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tainá Félix para o Manhã IPP. Tainá, obrigada pelas informações, sempre trazendo para a gente ficar ligado. Tainá sempre nos trazendo informações quentinhas. E agora falando da IPP-TV, né, que é muito gostoso lembrar que essa caminhada aí que Deus tem feito através desse instrumento que é a IPP-TV. E muito bom, gente, muito bom. Eu quero falar um pouquinho aqui desse livro que eu falei, da Nancy Wilson, Contentamento. É muito bom esse livro, gente. Esse aqui eu trouxe fora do roteiro da nossa promessa, mas ele fala uma questão das promessas de Deus, que eu vou ler aqui, ó. As promessas de Deus são o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E quando a Bíblia nos diz para que estejamos contentes, ela o faz com uma promessa. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Ele fala isso no contexto também de Moisés, né, de Josué, quando eles estão caminhando ali na Terra Prometida Terra Prometida. Então fica a dica para as mulheres, principalmente. Esse livro tem mudado meus dias e eu quero indicar para você que está em casa Contentamento, um estudo para as mulheres de todas as idades, da Nancy Wilson. Essa é a dica, mas tem mais outra dica que tem de Jesus Cristo, que é
Mais que um carpinteiro. Tá aparecendo aí na sua tela a história desse livro, Ele Pode Mudar a Sua História. Então, esse livro é um dos clássicos cristãos, Mais que um Carpinteiro. Você, isso daí, gente. E eu quero dar parabéns para quem está de aniversário hoje, mas antes, quero falar que se você que está de aniversário e quer fazer uma comemoração, eu acho que precisa, gente, porque Deus se agrada quando a gente comemora, quando a gente anda contente, agradecer pelo que tem feito e o que Ele vai fazer. E a dica para a sua comemoração, que não pode faltar em nenhuma, além de uma boa comida, é claro, algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois, né, do jantar, do almoço, enfim. E por isso você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Sabe aquela comidinha que você come e diz, nossa, essa foi feita com muito amor? Ou, ai, amor, que bom essa comida, fiz com amor para você. Os doces da Becca Cake são assim, são indispensáveis para qualquer festa. E ficou curioso para ver essas maravilhas de perto? Entra lá no Instagram, @becca.cake. E o Becca é com 2 As no final, depois do C, ó. @becaa.cake. E aproveita e faz logo o seu pedido, é só ligar lá no 011 96187 3122. Vou repetir, anota aí, 011 São Paulo 96187 3122. Já manda aí um WhatsApp para eles e já faz o seu pedido para Becca Cake, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Isso daí, quem está de aniversário hoje já pode mandar um WhatsApp aí, né, para a Becca Cake, já encomendar aquele docinho, né, chama 1, 2 pessoas, não muito, porque estamos na fase tensa aí de pandemia, mas assim, usando máscara, cuidando, chama 1, 2 pessoas, já faz essa degustação, já experimenta aí um docinho, né? Falando de aniversário, vamos ver quais são os membros da Igreja Presbiteriana que estão de aniversário hoje? Então, vamos lá para os aniversariantes. Parabéns para Andréia Machado, Cláudio Guimarães, o Enzo Ávila, o Esteban Ramírez, o Ismael Araújo Filho, o Jefferson Oliveira, o Marco Vasconcelos, Marcos Bozelli e o Maurício Ávila, que estão de aniversário hoje, dia 26 de fevereiro. Mas como hoje é sexta-feira, nós falamos os aniversariantes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estão de aniversário também amanhã, sábado e domingo. Sábado, Alexandre Ávila, a Beatriz Liberato, a Cláudia dos Santos, Davi Santos, a Denise Alves, o Felipe Abreu, a Helena Terra, o Ivan Júnior, a Marcela Souza, Miguel Moraes e Oséia Lopes. E no domingo, domingão, dia de adorar o Senhor, já comemora aí, dia 28 de fevereiro. Parabéns para Cláudia Medeiros, Daniel Rodrigues, Henri Franco, Kátia Mendes, Leda Alcântara, a Lilian da Silva, o Marco Antônio Barbosa, o Salim Ali, presbítero Salim, o Télcio Green, a Thaís Gomes, Tiago Soares e a Vanessa de Moraes. Feliz aniversário, abençoe muito a sua vida, que comemore também, agradeça ao Senhor pelo que fez, está fazendo e vai fazer na sua vida, e que Deus abençoe aí esse ano com muita novidade de vida e todos os anos que virão, e que sejam muitos, todos para a glória de Deus, tá bom? Quero agradecer muito a sua companhia nesse mês de fevereiro todo e por ter acompanhado nossos temas sobre as promessas de Deus. Eu desejo que nós possamos juntos cada vez mais viver as promessas de Deus mais profundamente, mais intensamente, que nós possamos remir o tempo, né, e não perder tempo com coisas que são desnecessárias, andarmos contentes. Eu desejo isso para a sua vida, para a minha. Eu quero te agradecer muito por você andar junto comigo aqui todas as manhãs. Eu amo a sua companhia e é muito gostoso a gente crescer junto. Você me faz crescer e eu espero que eu possa fazer o mesmo com você. O amor de Deus é um amor de 2 vias e a gente nunca cresce sozinho. Ele sempre trabalha dos 2 lados e você faz parte disso. Obrigado pela sua companhia.
Tem mais programação aqui, não acaba, mas segunda-feira eu estou de volta e segunda-feira começa o mês de março. Vamos falar das orações. Oração intercessória, oração de arrependimento, oração de agradecimento, de gratidão, oração de tantos tipos de oração, de pedido, de súplica. Enfim, você vai amar, eu tenho certeza. A gente já estava trabalhando nos roteiros e eu vou esperar por você ao vivo, das 10 às 11, de segunda a sexta-feira. Bom final de semana, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito.